Sabe quando a gente olha para qualquer área, seja esporte, ciência, até mesmo guerra, e vê que um grupinho muito pequeno de pessoas atinge um sucesso que parece sobre-humano? Pois é, isso sempre levanta aquela questão, né? Será que o sistema é manipulado ou tem alguma outra coisa rolando por trás? Ok, vamos investigar isso mais a fundo. Para a gente ter uma ideia, vamos pegar os pilotos de caça da Segunda Guerra. O maior asa da Força Aérea Alemã conseguiu um feito impressionante, 352 vitórias confirmadas em combate. Agora, pulando para o mundo da ciência, uma única bióloga nos Estados Unidos chegou a deter, ao mesmo tempo, 213 bolsas de pesquisa dos Institutos Nacionais de Saúde. E no esporte, então? O nadador olímpico americano mais premiado da história acumulou um total de 77 medalhas. São números realmente extremos. Então, a pergunta central que fica é: será que esses sistemas são, na sua essência, injustos, feitos para que os vencedores continuem vencendo sempre? Ou será que esses resultados tão absurdos podem, na verdade, surgir de um sistema competitivo que, acredite se quiser, é relativamente justo? Para tentar descobrir, um grupo de pesquisadores propõe que a gente pode olhar para a forma como o sucesso se distribui. E eles sugerem que, no geral, a competição se encaixa em 3 modelos bem diferentes. O primeiro é o que eles chamam de domínio descontrolado. É aquele clássico cenário de dinheiro chama dinheiro, sabe? Uma vitória no começo cria uma vantagem que vira uma bola de neve gigante e imparável, e isso leva a uma desigualdade brutal. O segundo modelo é o acesso amplo. Aqui, a coisa funciona mais como uma loteria. Tem oportunidade para todo lado e o critério de seleção não é tão rigoroso. O sucesso depende muito mais da sorte do momento do que de uma habilidade que vai sendo construída. E em terceiro, o mais interessante, a justiça relativa. Esse tipo de sistema é bem rigoroso, bem seletivo. Só que, e esse é o ponto-chave, ele dá aos mais habilidosos chances repetidas de sucesso. A habilidade consegue ir se acumulando com o tempo, sabe? O sucesso aqui é construído, não é só um efeito bola de neve que começou lá atrás. Então, vamos botar os 3 lado a lado para ficar mais claro. Cada um deles deixa uma assinatura estatística diferente na distribuição dos vencedores. O domínio descontrolado, por exemplo, segue uma coisa chamada lei de potência, que basicamente descreve um cenário onde o vencedor leva tudo. Pouquíssima gente fica com quase tudo o bolo. Já o modelo da justiça relativa, a tal log normal, também mostra grandes vencedores, mas de um jeito menos extremo, onde a habilidade tem mais chance de crescer e fazer a diferença. A grande pergunta é: qual deles se encaixa no mundo real? E é aqui que a análise fica fascinante de verdade. Os pesquisadores pegaram os dados daqueles pilotos, dos cientistas e dos atletas e foram testar qual desses 3 modelos realmente batia com os resultados. Agora, o que é incrível nesse slide é ver os dados em ação. Olhem bem para esse gráfico. Os pontinhos azuis são os dados reais, o número de vitórias de cada piloto. As linhas coloridas são as previsões de cada modelo. Reparem como a linha do domínio descontrolado e a da loteria passam longe dos pontos. Mas a linha vermelha, que é o nosso modelo da justiça relativa, segue os dados reais de forma quase perfeita. É como se fosse uma luva. Era essa assinatura que eles estavam procurando. Ou seja, apesar daquele número absurdo de vitórias do maior piloto, o sistema do combate aéreo, estatisticamente falando, era uma competição super exigente, mas justa, onde a habilidade podia de fato se acumular de forma consistente. Ok, e os cientistas? Será que a história se repete? Surpreendentemente, sim. O mesmíssimo padrão apareceu. De novo nesse gráfico, a linha vermelha, o modelo de justiça relativa, se encaixa de um jeito incrível nos dados reais de financiamento. A distribuição das bolsas de pesquisa também seguia o modelo da log normal discreta. A matemática estava mostrando um padrão que estava escondido. Isso sugere que, mesmo no mundo supercompetitivo do financiamento científico, o sistema não era só um efeito bola de neve para os primeiros que se davam bem. Ele também operava sob as regras da justiça relativa. E para fechar com chave de ouro essa consistência, eles olharam para os nadadores olímpicos. E adivinha? O padrão se manteve. Pela terceira vez, o gráfico mostra como os dados reais das medalhas se alinham perfeitamente com a curva vermelha da justiça relativa, deixando os outros 2 modelos comendo poeira. Então, pare e pense um pouco. Um piloto de caça num duelo mortal, um biólogo escrevendo projetos de pesquisa e um nadador de elite numa piscina. 3 mundos, 3 pressões completamente diferentes. E mesmo assim, a arquitetura invisível por trás do sucesso era a mesma. Rigorosa, exigente e, do ponto de vista estatístico, relativamente justa.
Mas o quão robusto é esse modelo? O que acontece se as regras do jogo mudam no meio do caminho? Bom, os pesquisadores acharam o experimento natural perfeito para testar justamente isso. Vamos ver no que deu. Aconteceu o seguinte: entre 1996 e 2003, o orçamento dos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos, que é quem financiava esses biólogos, simplesmente dobrou. De uma hora para outra, uma enxurrada de dinheiro entrou no sistema. E o que aconteceu com a competição? Com tanto dinheiro sobrando, ela ficou bem menos seletiva. O sistema deixou de se comportar como uma competição de justiça relativa e começou a parecer muito mais como uma loteria, com um acesso amplo. E o mais legal, o modelo estatístico pegou essa mudança na hora. Mas o pulo do gato vem agora. Assim que o dinheiro extra acabou e o financiamento voltou a ser disputado à tapa, a assinatura estatística voltou ao que era antes. O sistema retornou para o modelo de justiça relativa. Isso prova que essa estrutura não é só uma foto do momento, é como se fosse um termômetro dinâmico da justiça de um sistema. Tá, e o que a gente tira disso tudo? O que isso muda na forma como a gente pensa sobre o que é justo ou não? Vamos amarrar as pontas. Acho que a lição principal é esta. Só porque um sistema gera alguns vencedores com resultados absurdamente altos, isso não quer dizer automaticamente que o sistema é manipulado ou injusto. Uma competição pode sim ter resultados mega desiguais e ainda assim ser uma disputa justa baseada em habilidade. Os próprios pesquisadores resumiram isso de uma forma perfeita. Eles disseram que essas caudas pesadas, que em estatística só quer dizer uma distribuição com muitos resultados extremos, como os nossos supervencedores, são um resultado comum de competições que são honestamente exigentes. Em bom português, o que importa não é a desigualdade do resultado final, e sim o processo que levou até ele. E isso tudo deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Essa análise dá uma nova ferramenta para a gente medir a justiça de um processo. Ela sugere que a gente talvez tenha o costume de olhar para resultados desiguais e já gritar injustiça. Mas se, do ponto de vista da competição e da habilidade, esses resultados podem ser a marca de uma disputa justa, isso força a gente a se perguntar: o que então define um sistema que é de fato injusto? Talvez a resposta para isso vá muito além dos números.